Olá, seja bem-vindo ou seja bem-vinda aqui ao canal. Eu sou o Marcelo e hoje nós vamos falar sobre Tesouro Direto. Eu vou te explicar tudo o que você precisa saber para você fazer o seu investimento de modo bem confiante. Esse vídeo faz parte de um curso básico de investimentos. Essa é a primeira aula sobre Tesouro Direto, nós vamos ter outras aulas, por isso eu já queria te estimular a se inscrever no canal e ativar as notificações para você não perder a sequência a partir de agora. Todos os vídeos também estão organizados em playlists para facilitar o seu estudo. Então vamos lá, o que nós vamos ver hoje? Eu vou te explicar o que é o Tesouro Direto, vou te mostrar como funciona o Tesouro Direto, quais são os tipos de títulos do Tesouro Direto. Você vai entender a diferença entre resgate e liquidez de uma vez por todas para não ficar dúvidas. Vai entender também por que os preços dos títulos do Tesouro Direto variam e por que em alguns casos você pode até perder dinheiro. Então é muito importante essa aula. E vai ver também quais são as vantagens do Tesouro Direto. Então, o que é o Tesouro Direto? O Tesouro Direto é um programa do Tesouro Nacional em parceria com a B3, né, que é a Bolsa de Valores do Brasil, e com esse programa ele permite a venda de títulos públicos diretamente para qualquer cidadão com CPF. Então, uma pessoa física, desde 2002, pode comprar títulos do governo. Mas como funcionava antes? Só para você ter ideia da importância do Tesouro Direto. Antes, os títulos públicos só poderiam ser vendidos para instituições financeiras. Então, nós tínhamos o mercado primário de títulos, onde havia os leilões do Tesouro Nacional, quando o Tesouro Nacional organizava esses leilões por intermédio do Banco Central e os títulos públicos eram ofertados apenas para instituições financeiras. Então, os bancos compravam esses títulos para revender para fundos de investimento ou para cumprir exigências regulatórias do Banco Central. Havia também o mercado secundário, ou seja, quando os agentes financeiros trocavam os títulos entre si. Eu não sei se você já assistiu a primeira aula onde eu explico o que é renda fixa, e lá eu mostro que os títulos eles eram papéis. Então, esses papéis, uma vez comprados do governo, eles poderiam ser trocados de mãos, comprados e vendidos no mercado secundário. Então, no mercado secundário, os bancos eles vendiam esses títulos para fundos de investimentos, ou seja, para grandes investidores institucionais. Então, as pessoas físicas só tinham acesso à renda fixa do governo de um modo indireto, através da aplicação em fundos de investimento referenciados, por exemplo, a títulos públicos. Tá? Então, desde 2002, o programa direto permite então que qualquer cidadão compre diretamente, por isso o nome é Tesouro Direto, porque ele pode ir diretamente e comprar esses títulos. Antigamente, a aplicação mínima era de R$30, o que já era um valor muito baixo, mas também estamos falando de 23 anos atrás, né? Então R$30 provavelmente seria o equivalente hoje a R$100, tá? Estou fazendo uma conta aqui meio que de cabeça. Mas agora o valor mínimo é de apenas de 1% do valor nominal do título. Então, hoje, o menor investimento, eu dei uma olhada no site do Tesouro, é R$ 1,51 no Tesouro Renda Mais, com vencimento em 2065. Então, como funciona o Tesouro Direto? Eles são títulos de dívida, né? Títulos públicos, né? Então, são aplicações de renda fixa. Então, renda fixa são títulos de dívida, eu já expliquei isso lá no primeiro vídeo aqui da série. São contratos em que você empresta dinheiro para alguém e você já combina ali o valor que está sendo emprestado e qual vai ser a remuneração sobre esse valor emprestado. Então, você já tem tudo determinado, né? Qual o retorno que você vai ter em determinado prazo. O retorno é garantido se você permanecer até o vencimento do título, tá? Isso aqui é muito importante. Você pode até vender os seus títulos antes do vencimento. Então, por exemplo, se você comprar lá um Tesouro Selic com vencimento em 2032, tá? Se chegar daqui a 4 meses e você quiser vender esse título, você pode vender. Mas isso pode ser bom
ou pode ser ruim para você, porque agora você está vendendo esse título e ele sofre o que nós chamamos de marcação a mercado. Nada mais é do que a atualização do preço do título diante das condições atuais de mercado, especialmente a taxa de juros. Eu vou explicar isso mais para o final desse vídeo. Apenas se você vender antes do vencimento é que sua rentabilidade pode ser diferente daquela contratada. Se você continuar até o vencimento do título, você vai ter direitinho aquilo que você combinou com o governo de receber. Então, como adquirir um título do Tesouro Direto? O processo é totalmente digital, tá? Você pode fazer isso através de apps, de bancos ou corretoras. No último vídeo eu expliquei tudo sobre corretora, então confere lá. E você pode fazer isso também através do site oficial do Tesouro Direto. Só que lá no site do Tesouro Direto, quando você tentar comprar um título, ele vai mandar você abrir a conta em uma corretora que está cadastrada que faz esse vínculo ali diretamente no site. Tem poucas corretoras, umas 4. Então, se você já tiver uma corretora da sua preferência, não tem problema nenhum. Você, através do app da sua corretora, você vai lá na guia de investimentos, renda fixa, e você vai achar os títulos do Tesouro Direto, os mesmos que estão no site, para você fazer a aquisição. É o produto de renda fixa mais seguro do Brasil. Por quê? Porque é 100% garantido pelo Tesouro Nacional. Então, às vezes, as pessoas perguntam, mas o Tesouro Nacional tem garantia do FGC? Não, não tem garantia do FGC. Por quê? O FGC é uma seguradora, tá? E ele garante títulos emitidos por bancos. Então, por exemplo, CDBs estão garantidos pelo FGC. No caso aqui, a garantia é do próprio Tesouro Nacional, ou seja, é de quem tem a máquina de imprimir dinheiro. Então, inclusive em finanças, a gente fala que títulos públicos são chamados de ativos livres de risco. Por quê? Porque o governo, a qualquer momento, ele pode ou rolar a dívida ou ele pode imprimir dinheiro. O risco de um governo quebrar é muito baixo, apesar das pessoas falarem o tempo todo, o Brasil vai quebrar, o Lula fez isso, o Brasil vai quebrar, a taxa de juros está assim, o Brasil vai quebrar. Eu acho que são muitas notícias sensacionalistas e a gente precisa, ter um pouco de pé no chão, porque risco em finanças tem a ver com probabilidade. A probabilidade de um governo quebrar a ponto de não conseguir pagar as suas dívidas ou nem mesmo conseguir rolar é um risco muito baixo. Por isso a gente chama ativo livre de risco. O resgate. A maioria dos títulos permite resgate a qualquer momento. Por que eu estou falando de maioria? Porque não são todos. Os títulos de renda, que são o Renda Mais e o Educa Mais, eles têm uma carência de 60 dias. Então, se você botar dinheiro hoje, você precisa esperar 60 dias até poder fazer o seu resgate. Agora, todos os demais títulos, você pode fazer o resgate a qualquer momento. Colocou hoje, no dia seguinte é feita a liquidação, logo em seguida, se você quiser, você pode pegar o seu dinheiro novamente. É claro que vai incidir imposto. Então, quais impostos que incidem sobre os títulos do Tesouro Direto? Nós temos o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, que tem essa tabela regressiva. Ele começa com 96% da rentabilidade e termina depois de 30 dias de investimento em zero. Então, ele é regressivo até 30 dias. Depois de 30 dias, se você sacar, fizer o seu resgate, você não vai ter incidência de IOF, mas ele sofre também incidência de imposto de renda na tabela regressiva do imposto de renda para renda fixa, que começa em 22,5% até 180 dias, ou seja, até 6 meses, e pode cair ao mínimo de 15% depois de 721 dias, ou seja, a partir de 2 anos. Tá? Então, se você ficar com o seu dinheiro lá aplicadinho por 2 anos ou mais, no momento do resgate, você vai pagar 15% de imposto de renda. Além dos impostos, a gente tem taxas que incidem sobre o Tesouro Direto. Então, tem uma taxa que é da própria custódia da B3. O que é custódia? Custódia é simplesmente o registro. Então, quando você faz a compra desse título, então a CBLC, no caso a B3, vai registrar esse título no seu nome, com valor, tudo direitinho, vencimento. Então, todas as operações são feitas
por essa empresa, tá? Que inclusive a B3 é uma empresa de capital aberto. E aí, essa empresa cobra uma taxa para oferecer esse serviço. Qual é a taxa? É 0,20% do seu patrimônio. Então, isso aqui não incide sobre a rentabilidade, mas é sobre todo o patrimônio investido. Para todos os títulos, a gente tem essa alíquota de 0,20%, com exceção do Renda Mais e do Educa Mais, que sofrem uma tabela regressiva, porque o objetivo desses ativos é que você permaneça mais para o longo prazo, para investimento na aposentadoria ou na educação. Então, se você ficar até 10 anos, por exemplo, aqui no Renda Mais, com o seu dinheiro aplicado e resgatar antes de 10 anos, você vai pagar 0,5%. De 10 a 20 anos, você paga 0,2%. Aí encaixa com a mesma taxa cobrada sobre os outros títulos. Acima de 20 anos, 0,10%. Mas se você ficar até o vencimento do título, você tem isenção, tá? A isenção é para quem? Para quem vai ter uma renda de até 6 salários mínimos. Se a sua renda, né, que você se planejou para poupar, e você tiver uma renda acima de 6 salários mínimos, você vai pagar 0,10 sobre o excedente. Então, vamos supor, você tem uma renda agora equivalente a 8 salários mínimos. Então, você vai pagar 0,10 sobre 2 salários mínimos, que é a diferença de 8 salários para 6 salários mínimos. A mesma coisa acontece com o Educa Mais, só que aqui as faixas mudam de 0 a 7, 0,5%, de 7 a 14, 0,2%, e acima de 14 anos, 0,10%, e no vencimento também é zero, mas aí para renda até 4 salários mínimos. Então, quais são os tipos de tesouro? Agora eu vou explicar melhor um pouquinho, né? Eu já antecipei o assunto de Renda Mais, Educa Mais, só que agora a gente vai entrar em mais detalhes. Eu separei essa classificação dos tipos de tesouro de duas formas, quanto à rentabilidade, tá? E quanto ao pagamento. Então vamos lá, quanto à rentabilidade, nós temos os pré-fixados, tá? O pré-fixado, você sabe exatamente qual a rentabilidade e quanto você vai receber na data de vencimento do título, tá? Isso aqui é muito importante, na data do vencimento. Porque se você sair antes do vencimento, você vai estar sujeito às condições de mercado. Então, tenha bastante atenção em relação a isso. Porque às vezes a pessoa compra um pré-fixado, aí daqui a um tempo, um mês ou até um ano, as condições de taxa de juros mudam no país e ela fica desesperada porque ela vê lá na corretora a sua rentabilidade negativa. Mas aquela rentabilidade é só se você sair agora. Eu já vou explicar no detalhes isso para você. Se você continuar até o vencimento, a rentabilidade contratada vai ser garantida. Então, por exemplo, hoje está sendo ofertado aqui. Eu peguei só alguns exemplos, não são todos os títulos. Tá? A gente tem o Tesouro Prefixado 2032, que está oferecendo rentabilidade de 14,86% ao ano. Então, quando chegar lá em 1º de janeiro de 2032, você vai ter a rentabilidade garantida de 14,86% ao ano. Tem também o Tesouro Prefixado com juros semestrais e eu já vou entrar em detalhes daqui a pouco. Nós temos também o título pós-fixado. Qual é o título pós-fixado? É o Tesouro Selic. Tá? A rentabilidade desse título está diretamente ligada à taxa Selic, por isso que ele é um pós-fixado, porque a gente não sabe quanto que vai ser a taxa Selic amanhã. Tá? Então, o governo ele decide a taxa Selic a cada 45 dias nas reuniões do Copom, que é o Comitê de Política Monetária. Então, a taxa Selic é um instrumento de política monetária. Se você quiser saber mais sobre isso, eu fiz um vídeo explicando como que funciona a política monetária através da taxa de juros. Eu vou deixar aqui no card para você assistir também. Então, hoje, por exemplo, qual é a rentabilidade oferecida pelo Tesouro Selic? É a taxa Selic do período, né? Enquanto você ficar com esse título contratado, ele vai ser remunerado a taxa Selic mais uma taxa referencial, que no caso aqui para o Tesouro Selic 2028 está hoje 0,05%. Então, essa parcela da TR é uma taxa pré-fixada. A sua rentabilidade sofre uma influência muito pequena sobre essa TR.
Então, o Tesouro Selic é um título que ele vai tendo rentabilidade sempre positiva, porque ele rentabiliza todos os dias. Então, se você tirar o seu título daqui a 20, 30 dias, você não vai perder dinheiro, porque em 30 dias ele já rentabilizou todo dia sobre a variação da taxa Selic. E aí nós temos os títulos híbridos, que são chamados IPCA+, e aí eu coloquei tudo num bolo aqui, que é o Tesouro IPCA+, o Tesouro IPCA+, com juros semestrais, o Tesouro Renda+, e o Tesouro Educa+. Por quê? Porque todos eles vão pagar IPCA mais uma taxa de juros combinada. Aqui, ó, nesse quadrinho vermelho, você vê IPCA mais 7,2% para o Tesouro IPCA 2050. A gente tem IPCA mais 7,6% para o Tesouro IPCA com juros semestrais 2035 e assim sucessivamente. Aqui o Tesouro Educa está pagando até mais, né? Para 2026, está pagando 7,95% de taxa de juros mais a inflação. Então, só lembrando, né, o IPCA é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é medido pelo IBGE, e ele é o nosso indicador oficial de inflação. A cada mês, esse IPCA ele é atualizado e o seu rendimento também é atualizado de acordo com o IPCA e mais aquela taxa fixa combinada. Como esse título ele tem uma parcela significativa, né, de uma taxa fixa, né, esse 7,2%, aqui, por exemplo, ele também sofre bastante com marcação a mercado. Então, se você quiser sair antes do vencimento, você pode ter perda ou pode ter ganhos também em relação ao preço unitário que você contratou. Eu vou apresentar agora praticamente os mesmos títulos, só que sob uma outra ótica, que é a ótica do pagamento. Então, nós temos o pagamento pós-fixado, que é o Tesouro Selic, que os juros são acumulados diariamente. A gente tem o tipo de título que é chamado zero cupom, ou seja, o pagamento dos juros é feito na data do vencimento, juntamente com o principal, ou seja, com o valor do título. Então, você faz uma compra hoje, vou pegar esse exemplo aqui, ó, Tesouro Pré-fixado 2028. O preço unitário dele hoje está R$ 684. Só para você entender, esses títulos do Tesouro, eles têm um valor de face de R$ 1.000. Eu já expliquei lá na primeira aula o que é valor de face. Então, por exemplo, você está pagando hoje R$ 684, mas lá em 1º de janeiro de 2028, você vai resgatar R$ 1.000. Então, o seu ganho vai ser a diferença entre R$ 1.000 que você está recebendo no vencimento menos R$ 684,72. Esse ganho corresponde a 14,72% ao ano. É claro que essa rentabilidade aqui ela é calculada a partir de dias úteis, mas a ideia é essa, o título vale 1.000 e você paga ele com um desconto agora. Então, quanto mais longe do vencimento, mais barato fica esse título na hora de comprar, porque lá no resgate você vai pegar os R$ 1.000. Então, esses são os títulos zero cupom, porque os juros é acumulado até a data do vencimento e você recebe principal mais juros lá na data final. E a gente tem os títulos com cupom semestral. O que é cupom? Também expliquei na primeira aula. São os pagamentos de juros antecipados. Então, a cada 6 meses, você vai recebendo esse pagamento de juros. 1º de janeiro, 1º de julho, você recebe o pagamento desses juros. E nós temos os títulos, né? Esses são mais novos, que são os títulos de renda. E aí nós temos o Renda Mais e o Educa Mais. Nessa modalidade, você acumula dinheiro até uma data específica, que no caso aqui desse Renda Mais que eu peguei, você vai acumular dinheiro até 2065 e depois que passa a fase de acumulação, o Tesouro vai te pagar uma renda em 240 parcelas até a data de vencimento. 240 parcelas são 20 anos. Então, por exemplo, você vai acumular até 2065 e vai receber até 15 de dezembro
de 2084. Então, é para quem está pensando na aposentadoria. Então, vamos supor, em 2065 eu vou ter 50 anos. E aí eu acumulo até os 50 anos e depois eu recebo dos 50 até os 70 anos. Né? E aí você pode fazer um planejamento. Mas eu quero ter renda até os 90, até os 100 anos. Aí você pode contratar um outro título que você vai pagar para começar a receber, por exemplo, quando você tiver 70 anos. E assim você vai fazendo o planejamento de uma renda complementar. Tá? E a mesma coisa funciona no Tesouro Educa Mais, que aí é mais voltado para a educação. Ele tem prazos mais curtos para você conseguir cuidar da educação superior dos seus filhos. Então, deixa eu te explicar uma coisa agora, que é em relação ao resgate. Como eu disse, você pode resgatar o seu dinheiro a hora que você quiser, exceto o Renda Mais e Educa Mais, que tem carência de 60 dias. Mas eu quero explicar a diferença fundamental entre resgate e liquidez. Então, o que é resgate? Resgate é a ação de vender um título antes do vencimento para converter o investimento em dinheiro. Então, a qualquer momento, você pode ir lá e fazer o resgate. No Tesouro, a maioria dos títulos podem ser resgatados a qualquer momento. Já falei sobre isso. O Tesouro Nacional garante recompra diária. Então, para o Tesouro Direto, o próprio Tesouro Nacional ele recompra os títulos. Então, você pode vender diretamente para o Tesouro. Só que o valor desse título vai depender do mesmo jeito da cotação no mercado secundário. Então, ele pode sofrer variações. Agora, o que é liquidez? Liquidez se refere à facilidade e previsibilidade no resgate. Claro que o conceito de liquidez é justamente isso, né? É transformar um ativo, financeiro ou não, vamos supor, uma casa, em dinheiro. Então, uma casa é um ativo ilíquido, porque se eu quiser vender minha casa hoje, pode levar anos até eu conseguir um comprador no valor que eu quero e nas condições que eu quero. Claro que se eu baixar muito o preço, não, estou vendendo minha casa por R$1. Esse ativo ele vai ser muito líquido, mas em condições muito ruins. Então, o termo liquidez em finanças tem a ver com isso, com a facilidade e a previsibilidade no resgate. Então, vamos avaliar os títulos do Tesouro quanto à liquidez. O Tesouro Selic ele tem alta liquidez. Ele pode ser resgatado sem risco de perda relevante. O risco de perda está naquela taxa da TR, que é 0,05%, e que se ela sofrer variação ao longo do tempo, você pode ter uma perda só nesse percentual ínfimo. Tá? Ele é pós-fixado, ou seja, ele tem rentabilidade diária. Lembra que eu falei que os títulos do Tesouro eles têm valor de R$1.000? Então, o Tesouro Selic ele começou também com R$1.000, só que ele vem sendo rentabilizado ao longo dos anos e hoje, por exemplo, ele está num valor, vamos entrar aqui no site do Tesouro, Tesouro, Títulos, Preços e Taxas. O valor do Tesouro Selic ele é hoje R$ 16.249, esse com vencimento em 2028, porque ele vem sendo rentabilizado a taxa Selic. Então, o valor vai acumulado. Então, o valor do título vai crescendo diariamente. E a gente chama isso de valor nominal atualizado, VNA. Enquanto o pré-fixado ele tem um valor de face, um valor nominal de R$1.000 lá na data de vencimento, o Tesouro Selic já carrega outro conceito, que é o conceito de valor nominal atualizado, em que o valor dele vai sendo atualizado diariamente. Então, o Tesouro Selic é o título de melhor liquidez. Tá? Então, ele serve muito, por exemplo, para a formação de reserva de emergência, porque é um dinheiro que você quer ter à disposição a qualquer momento e você não quer ter preocupação no momento do resgate se você vai perder dinheiro ou não. Então, ele é um ótimo substituto para a poupança e um ótimo substituto, por exemplo, para fundos de renda fixa. O Tesouro Pré-fixado, ele também tem liquidez diária, você pode resgatar ele diariamente, mas o problema é que o preço do título vai variar de acordo com as condições de mercado, especialmente as condições de taxa de juros, mas também o prazo, o quanto falta para o vencimento do título,
também tem um impacto sobre o seu preço. Nós temos os títulos híbridos, também tem possibilidade de resgate diário, e também o preço do título vai variar diariamente. A diferença do título híbrido, no caso os IPCA+, é que parte do título é pós-fixado e vai ter o seu valor nominal atualizado pelo IPCA, mas parte dele é pré-fixado e vai estar sujeito à marcação a mercado. Então, por que o preço de resgate sofre alteração? Ele sofre alteração devido às condições de mercado, tanto o prazo, né, quanto tempo falta até o vencimento, quanto pelas variações da taxa de juros. Vou deixar um vídeo aqui linkado para você assistir na sequência, onde eu explico melhor isso com um exemplo muito simples numa planilha de Excel. Então, não deixe de assistir, senão esse vídeo aqui vai ficar muito grande, tá bom? Mas, basicamente, se aumentar a taxa de juros, o preço do título cai. Se reduzir a taxa de juros, o preço do título aumenta. Essa é uma relação inversa que eu explico em detalhes nesse vídeo, tá bom? E quais seriam, então, as vantagens do Tesouro Direto, tá? O Tesouro Direto, ele oferece uma grande competitividade porque ele tem excelentes taxas para renda fixa, é muito melhor do que a poupança, é melhor do que os fundos DI, porque pensa no seguinte, os fundos DI, eles vão comprar títulos públicos, né? Os fundos de renda fixa, ou eles vão comprar títulos públicos ou títulos privados. E a gente está falando do Tesouro Direto, que oferece muita segurança, né? O título mais seguro que tem, com uma excelente rentabilidade. Então, o Tesouro Direto veio para trazer competitividade para o mercado de renda fixa. Ele é acessível porque você pode comprar através de qualquer banco ou corretora, não precisa ter uma conta especial no governo para fazer essa aquisição. Ele é seguro, como eu disse, né? Tem a garantia do próprio governo central, que é o dono da impressora de dinheiro, né? E ele é flexível porque tem vários tipos de título à disposição. Eu não sei se você sabe, mas inclusive oferece a opção de você dar de presente uma aplicação. Então você pode, por exemplo, adquirir um gift card do Tesouro Direto para dar de presente para alguém. Ou você pode montar um planejamento para ter renda futura. Ou você pode fazer investimentos coletivos em que você define um valor mensal e você permite que várias pessoas contribuam para que, por exemplo, o seu filho, né, tenha garantida a sua educação no futuro. Então, pais, avós podem contribuir para a educação de uma criança. Isso é muito legal do Tesouro Direto. Nos próximos vídeos nós vamos aprofundar mais essa questão do Tesouro Direto, nós vamos ver como que funcionam os títulos, as taxas de juros, como que funciona a marcação a mercado, como o imposto de renda impacta a rentabilidade dos títulos, como escolher e investir em títulos do Tesouro, tá? Um conteúdo educacional muito interessante para você. Considere se inscrever aqui no meu canal, ative os sininhos das notificações, porque toda semana tem um conteúdo muito bom para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.